No livro de Marcos, nós podemos ver Jesus passando por um dos seus piores momentos na sua vida. Ele foi zombado, açoitado, afligido, mas ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia que ele iria passar por todo esse sofrimento e antes mesmo que isso acontecesse, ele já tinha falado sobre isso com seus discípulos. E tudo isso deveria acontecer seguindo o plano de Deus, e nesse plano de Deus incluía você e incluía a mim também. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje nós estamos estudando a lição de número 12, que tem como título O Sofrimento do Servo, Sua Morte e Ressurreição. Essa lição que nós estamos estudando faz parte da revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2023 e nós estamos estudando essa revista que foi escrita pelo autor e pastor Abinair Vargas Vieira. E o textuário dessa lição está em Marcos capítulo 16, no verso 6, que diz: Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Essa frase, Jesus já ressuscitou, não está aqui, significa que Jesus cumpriu a sua promessa de voltar à vida após a morte na cruz. Então essa reflexão sobre Marcos capítulo 16, no verso 6, nos lembra que Jesus é o Senhor de toda a vida e que ele cumpriu a sua promessa de ressuscitar e estar conosco para sempre. E a verdade prática dessa lição diz: ao ser preso, passar por sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o servo estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. E como sempre, essa lição tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo dessa lição é mostrar que Judas foi um discípulo desonesto. O segundo, pontuar as aflições sofridas pelo nosso Senhor. E 3, evidenciar a importância da ressurreição de Jesus. E o texto de referência dessa lição está em Marcos capítulo 15, do verso 43 ao 47. Nós não vamos fazer essa leitura nesse momento, mas eu gostaria que você fizesse essa leitura no momento que for mais apropriado para você. E o primeiro tópico dessa lição traz como título o sofrimento do servo. E então, quando nós lemos ali os versículos 1 e 2 do capítulo 14 de Marcos, esse texto nos revela que havia um plano conspiratório contra Jesus da parte dos principais sacerdotes e escribas. Nós vemos que eles estavam tentando prender Jesus e de uma forma enganosa, mentirosa, matar Jesus em segredo. E isso só mostra que a fama de Jesus, os ensinamentos de Jesus estavam tendo muita influência naquelas pessoas na época. Então, esses líderes religiosos estavam preocupados com tamanha influência que Jesus estava levantando no meio do povo. E isso indica que os líderes religiosos daquela época estavam preocupados com a influência crescente de Jesus e da sua mensagem. Eles estavam se sentindo tão ameaçados com a fama de Jesus que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para silenciar Jesus, mesmo que isso fosse desonroso e até mesmo desleal. Então a leitura desse texto nos mostra a importância de lutar pela verdade e a necessidade de estarmos sempre preparados e alerta contra aquelas pessoas que buscam manipular e prejudicar as outras pessoas por motivos egoístas. Então essa história de Jesus, ela nos ensina que mesmo diante das opressões e conspirações, é possível sim manter a nossa integridade e compromisso com a verdade, porque no final nós sabemos que a justiça e a verdade sempre prevalecem. O subtópico 1.1 traz como título a unção do servo para a sepultura. Então nós vemos que na leitura de Marcos capítulo 14, do verso 3 ao 9, é apresentado pra gente a história da mulher da cidade de Betânia, que estava presente na casa de Simão, o leproso, na mesma ocasião que Jesus também estava lá. E ela levou um vaso de alabastro cheio de unguento de nardo puro, que tinha um valor muito alto. E sem se preocupar com o custo e com o valor, ela quebrou aquele vaso e derramou o unguento sobre a cabeça de Jesus. E o gesto de devoção dessa mulher irritou algumas pessoas que estavam presentes naquela casa, que começaram a questionar o porquê ela havia feito aquilo, um desperdício tão grande de algo tão valioso. E eles argumentavam dizendo que o perfume poderia ter sido vendido e o valor, o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres, como está escrito lá em Marcos capítulo 14, no verso 5. Mas na verdade a visão dessas pessoas que estavam presentes estava equivocada,
porque eles não conseguiam compreender o que aquela mulher, de uma forma consciente ou inconsciente, ela estava fazendo, porque ela estava ungindo o corpo de Jesus previamente para o seu sepultamento, que já estava se aproximando, como está escrito lá em Marcos capítulo 14, no verso 8. Esse gesto de devoção da mulher foi uma forma de mostrar o amor e o respeito que ela tinha por Jesus, e foi uma ação que foi muito além do valor financeiro daquele perfume. Então esse texto acaba nos ensinando sobre a importância de nós sermos generosos e dedicados na nossa fé em Cristo, sem que nós nos preocupemos com o que as pessoas vão falar ou o que elas vão pensar de nós no nosso ato de adoração por Jesus. E é importante ressaltar aqui que o amor de Deus, ele não se mede em termos financeiros, mas sim no temor e na dedicação e na nossa entrega a Ele, como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7. E olhando por um outro lado, nós também podemos aprender que nós precisamos começar a valorizar a atitude das outras pessoas na sua fé, mesmo que a atitude delas pareça um desperdício aos nossos próprios olhos, como está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 17. O comentário bíblico diz que essa mulher de Betânia, consciente ou inconsciente, havia reconhecido Jesus como sendo o Messias sofredor. E ela decidiu previamente ungir o corpo de Jesus para o sepultamento com um custo inimaginável. Não podemos dizer ao certo qual era o valor daquele produto, daquele perfume que ela usou, mas nós sabemos através da Bíblia e pelo comentário das pessoas que estavam ali presentes que era muito caro. E de acordo com o comentário, o ato da mulher falava muito mais claro do que as palavras, revelando que ela sabia que Jesus era o Messias que havia de padecer numa cruz. Então o texto desse comentário bíblico também nos ensina que nós devemos reconhecer Jesus como nosso Messias sofredor nos dias de hoje, para que nós possamos dar a Ele a nossa devoção e apresentar a Ele a nossa fé de uma forma concreta. Subtópico 1.2 traz como título O Servo Traído. E aqui nós vamos ver que o Evangelho de Marcos apresenta Judas Iscariotes como sendo um modelo de crente que caminhava com Jesus, mas cujo coração estava longe dele. E então nós vemos que Judas foi quem entrou em contato com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. E eles, quando ouviram essa notícia, ficaram muito felizes e resolveram até dar dinheiro para ele. Eles já estavam procurando uma forma de matar Jesus. Então, quando Judas aparece e entrega Jesus, que era o mestre dele, com certeza esse foi um momento de muita alegria para os principais dos sacerdotes e para os escribas naquela época. Então, com a promessa de ganhar suas moedas, Judas estava procurando uma oportunidade ideal para entregar o mestre, como está escrito lá em Marcos capítulo 14, do verso 10 ao 11. E um ponto interessante a ser dito é que o evangelista João também revelou que Judas tinha uma posição muito importante entre os 12 discípulos de Jesus, sendo que Judas era responsável pela gestão financeira do grupo que estava viajando sempre com Jesus, como está escrito lá em João, capítulo 12, no verso 6. A preocupação excessiva de Judas com o perfume que foi gasto por Maria para ungir Jesus já demonstra também a sua atração pelo dinheiro em excesso, como está escrito lá em João, capítulo 12, do verso 4 ao 5. Além disso, João também menciona que Judas era um ladrão porque ele se apropriava das ofertas, como está escrito lá em João, capítulo 12, no verso 6. Então nós podemos afirmar categoricamente que essa atração que ele tinha por dinheiro foi o que fez com que Judas entregasse Jesus aos principais dos sacerdotes. Então esse episódio todo nos ensina a importância de nós termos um coração sincero e dedicado a Jesus e de não permitir que as tentações materiais desse mundo afetem a nossa fé e a nossa fidelidade a Ele. Quantas pessoas também são inclinadas ao dinheiro nos nossos tempos, né? Nós vemos testemunhos de tantas pessoas que precisavam de dinheiro, estavam passando por dificuldade, começaram a ir à igreja, começaram a fazer campanhas, orando a Deus pela porta de emprego, para que Deus abrisse uma porta de emprego para elas. E quando essa porta foi aberta, quando Deus abriu a porta do emprego, essas pessoas nunca mais voltaram à igreja. Essas pessoas não voltaram na igreja nem para agradecer pela porta de emprego alcançada. Então, quando elas conquistam aquilo que elas precisavam, quando elas estão se sentindo absolutamente bem, elas esquecem de Jesus e esquecem de voltar à igreja, esquecem de voltar ao convívio da comunidade cristã, simplesmente porque já conseguiram aquilo que elas queriam. Então, por isso, nós
nós precisamos estar sempre atentos ao nosso coração e que nós possamos buscar ter uma relação íntima e amorosa e sincera com o nosso Senhor, para que nós possamos evitar esse caminho que Judas escolheu. Charles Swindoll, um teólogo muito famoso, ele disse que o pecado secreto no nosso coração pode impactar profundamente a forma como as pessoas pensam e avaliam as suas prioridades. Ele afirma que aquelas pessoas que começam a desviar dinheiro de pouco a pouco, frequentemente elas se tornam mais ousadas ao longo do tempo, e até que esse comportamento delas se torna uma rotina. No entanto, essas pessoas podem começar a racionalizar o seu comportamento tentando justificá-los de alguma forma para preservar a sua autoestima. Então, ao longo do tempo, esse ciclo de compulsão e de vergonha pode criar uma separação entre os pensamentos íntimos da pessoa e a sua imagem pública que foi cuidadosamente construída. E geralmente essas pessoas acabam aceitando a sua imagem pública como sendo a sua verdadeira identidade. E esse teólogo diz que é muito importante lembrar que o pecado oculto, em segredo dentro do nosso coração, pode trazer um impacto muito profundo nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos buscar ajuda e perdão de Deus para que nós possamos superar isso. E esse texto também nos mostra uma debilidade que nós temos dentro das nossas igrejas hoje, onde os nossos pastores estão pregando sobre o amor de Deus, mas esquecem de confrontar o pecado oculto na vida das pessoas. Conheço um exemplo de um homem pecador que estava orando a Deus para a reconciliação com a sua esposa, mas ele não conseguia abandonar as suas práticas de adultério. E a pergunta que eu faço é: como esse homem será reconciliado com essa mulher se não existe uma pregação de confronto ao pecado? Então, ao pregar apenas sobre o amor de Deus e não confrontar o pecado oculto, esses pregadores não estão ajudando as pessoas a enfrentar e superar os seus pecados. O que também pode gerar sim uma desconexão entre a imagem pública e a verdadeira identidade pecaminosa que existe dentro de cada um. Por isso é muito importante que os pregadores abordem tanto o amor de Deus, mas também não se esqueçam de falar sobre o pecado e a necessidade de arrependimento e de reconciliação. E o subtópico 1.3 traz como título: o corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Então, nesse subtópico nós vamos ver que a Páscoa era uma festa muito importante para o povo judeu, porque essa festa lembrava a libertação deles do cativeiro no Egito. Então, no último dia antes da sua morte, Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos e durante o jantar ele introduziu a Santa Ceia. Jesus, ele sabia que o seu tempo estava se esgotando e com a Santa Ceia ele queria enfatizar a sua missão na terra, que era de libertar o povo, não apenas como o povo foi liberto do Egito, mas sim libertar o povo do cativeiro causado pelas astúcias de Satanás. Então, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus se tornou o libertador definitivo do seu povo. Através de Jesus nós temos acesso ao perdão de Deus e nós temos também o nosso direito à vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essa passagem deixa muito claro que Jesus é a única maneira que nós temos de alcançar a vida eterna e a única maneira que nós temos de alcançar uma conexão com Deus. Então isso significa que, ao contrário de outras religiões que têm deuses, intermediários ou mediadores, a nossa fé cristã não precisa de nenhum outro intermediário, porque Jesus é a única pessoa que consegue nos conectar com Deus e nos oferecer a vida eterna. Então esse primeiro tópico nos ensina uma série de lições muito importantes sobre a nossa fé e devoção a Deus. Nesse tópico nós vimos então a conspiração dos líderes religiosos da época que estavam querendo matar Jesus. Nós vimos também a história da mulher que ungiu Jesus com um perfume muito precioso. Nós vemos que Judas traiu Jesus por causa do seu amor e por ele ser muito apegado ao dinheiro. E nós vemos a celebração da última Santa Ceia entre Jesus e os seus discípulos, que nos recorda que Jesus é o Salvador e libertador definitivo do seu povo. E o segundo tópico da lição traz como título: o servo está prestes a ser ferido. E lá no capítulo 14 de Marcos, Jesus já sabe que a sua hora está chegando e que ele será preso e morto. E ele se prepara para dar as últimas instruções e conselhos aos seus discípulos, especialmente para Pedro. Jesus já sabia que Pedro o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E essa previsão foi uma advertência para Pedro, para que ele estivesse preparado para enfrentar as suas fraquezas e a sua falta de fé.
Embora Pedro fosse um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele também tinha suas fraquezas e dúvidas, assim como eu e você. A previsão de Jesus sobre a negação de Pedro foi uma forma de alertá-lo e prepará-lo para aquilo que já estava por vir. Essa passagem também nos ensina a importância de estarmos preparados para enfrentar as nossas próprias fraquezas e dúvidas no nosso dia a dia. Nós vemos nesse texto que Jesus não se afastou de Pedro. Jesus em nenhum momento se afastou dos seus discípulos, mesmo quando eles falharam. E isso nos lembra que Jesus está sempre presente na nossa vida, nos guiando, nos apoiando, mesmo quando nós temos momentos de fraqueza e dúvida. E além disso, essa passagem também nos ensina que nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades e pedir perdão a Deus quando precisamos. Assim como o mestre já tinha previsto, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois disso ele se arrependeu e se tornou um dos líderes mais importantes da nossa igreja primitiva. A história de Pedro nos ensina que é possível sim superar as nossas fraquezas e se tornar forte em nossa fé com a ajuda de Jesus. E o subtópico 2.1 traz como título O Servo no Getsemane. E esse episódio de Jesus no jardim do Getsemane é uma demonstração da angústia e da preocupação que Jesus sentia diante da morte que já estava prestes a enfrentar. Embora Jesus já soubesse que a sua missão na terra era cumprir a vontade de Deus e morrer por toda a humanidade, essa ideia do sofrimento e da morte ainda causava angústia a ele. E foi justamente por isso que Jesus se retirou para o jardim do Getsemane, para orar e buscar o conforto e a força que ele precisava para enfrentar aquilo que estava por vir. A Bíblia nos relata que ele orou 3 vezes e ele pedia a Deus que, se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice do sofrimento. Mas ao mesmo tempo, Jesus também reconheceu a vontade de Deus e estava disposto a cumprir a missão que lhe foi dada, mesmo que isso significasse o sofrimento e até mesmo a morte. E um ponto interessante dessa história de Jesus no Getsemane é que enquanto Jesus orava, os seus discípulos estavam dormindo. Isso só nos mostra que os discípulos ainda não tinham a compreensão plena da missão de Jesus e o papel que Jesus precisava desempenhar para a salvação da humanidade. E mesmo diante de toda a angústia, mesmo diante de todas as adversidades, Jesus venceu através da oração. E a sua morte e a sua ressurreição permitiu que todos aqueles que aceitam o seu nome, reconhecem a sua soberania, tivesse acesso ao reino de Deus e à vida eterna. Então eu gostaria de te dizer que, independente do que você esteja passando no dia de hoje, existe uma saída. Jesus nos mostrou que a vitória é conquistada através da oração. Pode ser que a sua oração não mude o resultado e não traga o resultado que você espera, mas a sua oração, ela sempre vai mudar você. E o subtópico 2.2 traz como título O Servo é Preso. E de acordo com Marcos, enquanto Jesus, o servo, estava falando com os seus discípulos, Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, chega ao Getsemane junto com os líderes religiosos, os escribas, os anciões e uma grande multidão armada. Judas havia combinado com a liderança judaica que ele identificaria Jesus com um beijo. Então, quando ele se aproxima de Jesus, ele sauda Jesus dizendo Rabi, que significa mestre, e então dá um beijo no rosto de Jesus, o que levou à prisão de Jesus imediatamente, como está escrito lá em Marcos 14, no verso 45 ao 46. Aqueles que prenderam a Jesus estavam o tratando como um criminoso qualquer, como está escrito lá em Marcos capítulo 14, no verso 48. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava prestes a ser revelada a todos aqueles homens que estavam prendendo Jesus injustamente. E o subtópico 2.3 traz como título o julgamento e a condenação do servo. E conforme está escrito lá em Marcos, os líderes judaicos mais importantes levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote com a intenção de encontrar evidências contra ele e assim poder matá-lo. E a Bíblia nos diz que eles não conseguiram encontrar nada que eles pudessem usar como prova contra Jesus, como está escrito lá em Marcos capítulo 14, no verso 55. E esse julgamento de Jesus foi completamente manipulado com cartas marcadas para garantir a condenação de Jesus. Então, quando Jesus foi questionado pelo sumo sacerdote e afirmou ser o Filho de Deus, como está escrito lá em Marcos capítulo 14, no verso 62, o sumo sacerdote considerou isso uma blasfêmia e todos concordaram que Jesus deveria morrer, como está escrito lá em Marcos capítulo 14, no verso 63 ao 65. E essa sequência de ações, elas só nos mostram como o ódio e a inveja pode levar as pessoas a cometerem coisas terríveis, mesmo contra pessoas inocentes. Então a ideia central desse segundo tópico
é a narrativa do sofrimento de Jesus, a paixão de Jesus Cristo e a sua caminhada rumo à morte de cruz. E o episódio de Jesus no jardim do Getsêmani nos mostra a angústia e a preocupação que ele sentiu diante da morte que estava prestes a enfrentar. Mas, no entanto, através da oração, Jesus encontrou conforto e força para cumprir a sua missão, mesmo que isso significasse o sofrimento e a morte. A prisão de Jesus foi o resultado de um acordo entre Judas Iscariotes com os líderes religiosos que identificaria Jesus com um beijo. O julgamento e a condenação de Jesus são uma demonstração da maldade do coração humano e como o ódio e a inveja podem levar pessoas a cometerem coisas terríveis contra pessoas inocentes. E muito embora esses líderes religiosos tenham procurado evidências contra Jesus, eles não encontraram nada que pudessem ser usado como prova. Então, mesmo num julgamento completamente manipulado, Jesus afirma que era o Filho de Deus, e essa afirmação foi o que condenou ele à morte. E então nós chegamos no terceiro tópico dessa lição, que traz como título a crucificação e a ressurreição do servo. Então nós vemos que quando os líderes judaicos acusaram Jesus de se dizer ser o rei dos judeus, eles então levaram Jesus até Pilatos para que ele fosse condenado e morto. Então Pilatos, após interrogar Jesus, não encontrou nenhuma culpa nele, então decidiu libertar um preso por causa da festa. E ele deu a opção para o povo de libertar Barrabás, que foi um preso que tinha matado alguém durante um motim, ou a morte de Jesus, como está escrito lá em Marcos capítulo 15, no verso 7. E infelizmente o povo escolhe libertar Barrabás, como está escrito lá em Marcos capítulo 15, no verso 11. E Pilatos então cede à pressão da multidão e solta Barrabás e entrega então Jesus para ser crucificado, como está escrito lá em Marcos capítulo 15, no verso 15. E como nós já vimos em lições anteriores, naquela multidão existia 3 tipos de pessoas: os curiosos, que estavam lá para ver o que Jesus iria fazer, qual o milagre que Jesus iria fazer. Existiam também os necessitados, que precisavam da ajuda de Jesus, e aqueles que estavam lá só para ver como a história iria terminar. E infelizmente essas últimas pessoas que fazem parte desse grupo foram aquelas que foram usadas pelos líderes religiosos como massa de manobra. E esse episódio só nos mostra como as pessoas podem ser influenciadas e manipuladas para agir de forma injusta, mesmo quando não existe a culpa de alguém. E então nós chegamos ao subtópico 3.1, que traz como título a crucificação do servo. E para entender o que estava acontecendo com Jesus antes da sua morte na cruz, Marcos conta que foi um momento difícil, triste, onde Jesus foi zombado e humilhado, como está escrito lá em Marcos capítulo 15, no verso 17. E depois que ele foi condenado à morte por Pilatos, os soldados romanos foram muito cruéis com ele, como está escrito lá em Marcos capítulo 15, no verso 19. A Bíblia nos mostra que Jesus sofreu tanto, ele apanhou tanto, ele ficou tão debilitado que ele precisou de ajuda do Simão, o Cirineu, para carregar a sua cruz, como está escrito lá em Marcos capítulo 15, no verso 21. E então, quando eles chegam no destino final, eles colocam Jesus na cruz, eles crucificam Jesus com pregos nas mãos e nos pés, e ali pendurado no madeiro como um bandido qualquer, Jesus dá um brado, como está escrito lá em Marcos capítulo 15, no verso 37, e então morre. E isso só nos mostra que Deus amou tanto o mundo que foi capaz de dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E muito embora Jesus fosse inocente, ele tomou sobre si o lugar de todos aqueles que mereciam ser punidos e mortos por causa dos seus pecados. E então nós vamos para o subtópico 3.2, que traz como título o sepultamento do servo. E não existe uma forma de falar sobre o sepultamento de Jesus sem falar da história de José de Arimateia, que é uma história de amor e devoção a Jesus Cristo. José de Arimateia era um homem reconhecido e honrado pela sua comunidade. Ele aguardava também o reino de Deus, e embora ele fosse um discípulo de Jesus, ele mantinha sua fé em segredo, porque ele tinha medo dos judeus. Então, quando ele ouve sobre a morte de Jesus, ele se dirige até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Pilatos, após confirmar a morte de Jesus com um centurião, ele concedeu o corpo a José de Arimateia. José de Arimateia então compra um lençol de linho e enrola o corpo de Jesus e coloca no seu sepulcro, que era um sepulcro lavrado em uma
uma rocha. Então essa história nos mostra a coragem de José de Arimateia em se declarar um discípulo de Jesus num momento tão perigoso na história para todos os seguidores de Cristo. E o ato de amor em cuidar do corpo de Jesus é uma prova da sua fé e do seu amor a Deus. A história de José de Arimateia é um exemplo de como nós devemos servir a Deus com amor e coragem, mesmo diante de tantas adversidades que nós enfrentamos nas nossas vidas. E assim nós chegamos ao subtópico 3.3, que traz como título a ressurreição do servo. E nesse ponto nós vamos ver as mulheres caminhando em direção ao sepulcro. Elas estavam indo lá para ungir o corpo de Jesus, mas elas estavam preocupadas em como elas iam remover a pedra da frente do sepulcro. Então a Bíblia nos diz que quando elas chegaram ao sepulcro, elas ficaram espantadas porque encontraram lá um homem vestido com uma roupa branca. E esse homem era o anjo do Senhor que estava lá para dar a boa notícia sobre a ressurreição de Jesus, como está escrito lá em Marcos capítulo 16, no verso 5 ao 6. Nós podemos ver nesse texto a fidelidade das mulheres e a devoção que elas tinham a Jesus. Elas compraram aromas para ungir o corpo de Jesus, mesmo depois que ele foi morto na cruz, como está escrito lá em Marcos capítulo 15, no verso 40. E as palavras do anjo são as mais doces e belas para todos nós que somos cristãos, porque ela significa que Jesus venceu a morte e garantiu a vida eterna para todos aqueles que acreditam no seu nome. Então esse terceiro tópico nos mostra que a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus são eventos chaves na história cristã. A crucificação foi um momento muito difícil e triste, onde Jesus foi zombado, humilhado e morto, mas a sua morte foi uma prova do amor de Deus pela humanidade. José de Arimateia é um exemplo de amor e de devoção a Jesus, mostrando a sua coragem ao pedir o corpo de Jesus e cuidando dele com amor. E a ressurreição de Jesus significa que ele venceu a morte e garantiu a vida eterna para todos aqueles que acreditam no seu nome. E as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus na manhã do domingo são uma prova da fidelidade e devoção a Jesus. E todos esses eventos são uma lembrança do amor e do sacrifício que Jesus fez, e isso deve nos impulsionar no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. Então nós podemos ver nessa aula uma série de lições muito importantes sobre a fé e devoção a Deus. E nesse momento eu gostaria de falar diretamente para você que está procurando por um alívio para o sofrimento que você está passando. Eu tenho uma boa notícia para você. A resposta de todas as perguntas que você está fazendo é Jesus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, e ele mostrou isso de uma maneira definitiva quando ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E se você está procurando por cura, por perdão, por um alívio, eu convido você a ter um encontro com Jesus. Porque Jesus é o nosso libertador que oferece o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Porque ele é o único que pode aliviar o peso do pecado e a culpa que você está sentindo. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Então eu convido você a entregar a sua vida a Jesus e seguir esse caminho de graça. E quando você fizer isso, você vai encontrar uma paz, uma alegria que você nunca imaginou antes que seria possível viver. Então você vai entender que a vida tem sim um propósito, que nós temos uma direção e que Jesus está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então aceite esse convite de Jesus hoje mesmo, porque a cura e a paz que você tanto procura estão à sua espera. E eu estarei aqui orando por você e pela sua jornada com Cristo.